Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje o que me traz aqui essa tribuna é esse processo que nós, moradores do Estado do Rio de Janeiro, estamos assistindo com relação à discriminação da presença de jovens negros nas praias da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Nesse último final de semana, a gente assistiu a cenas na televisão que nos chamaram muito a atenção. Primeiro, registrar que assistimos a algumas cenas que registravam furtos cometidos nas areias das praias de Copacabana e Ipanema. Nesse sentido, é importante ressaltar que cabe às forças da segurança pública agir no sentido de tentar identificar os grupos que estão praticando isso e de coibir essa prática nas areias. Mas, para além desses delitos, no geral, de baixa gravidade, sem vítimas de violência, sem registros de tiroteio, o que a gente assistiu foi a uma inoperância da polícia. Me fez recordar 2013, quando começaram aquelas grandes manifestações no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, onde primeiro a polícia veio agindo com extrema truculência e violência. Depois, diante do choque que aquilo causou na sociedade e no crescimento das manifestações, a polícia resolveu, vamos ficar de olho, deixar rolar. E aí foi quando apareceram grupos instigando situações de violência e a polícia resolveu deixar rolar, meio que querendo dizer, olha só, se a gente não agir, se a gente não baixar o sarrafo, olha o que acontece. Agora nas praias a impressão que dá é a mesma coisa. Primeiro a polícia agiu de forma completamente arbitrária, nos fazendo lembrar dos regimes mais segregados que já existiram no nosso planeta. Centenas de jovens negros se dirigindo à praia eram parados sem cometer nenhum tipo de delito, sem cometer nenhuma atitude suspeita e impedidos de chegar às areias das praias de Copacabana e de Ipanema, impedidos de usufruir do seu momento de lazer. Contra os jovens não havia nenhuma denúncia. Não foram pegos pulando a roleta do ônibus. Não foram pegos furtando nada de ninguém. Não foram mapeados nas redes sociais combinando de praticar algum delito. Nada disso havia sido mapeado contra os jovens. Simplesmente eram jovens negros, pobres, que vinham se dirigindo para as praias da Zona Sul. Foram todos parados e apreendidos de forma extremamente arbitrária, racista e segregadora. A Defensoria Pública se manifestou, entrou na Justiça e a Justiça fez o que se espera dela. Pediu que se cumprisse e se respeitasse o que está na Constituição. E ninguém pode ser detido, nenhum jovem pode ser apreendido sem estar nem em situação de vulnerabilidade, nem em situação de cometer delito ou de suspeição. A Justiça cobrou que a Secretaria de Segurança Pública agisse dentro da lei. E no primeiro fim de semana de sol, após essa decisão judicial, o que a gente assiste? A gente assiste a a grupos de moradores da Zona Sul se organizarem para praticar crimes contra jovens pobres, cercarem um ônibus, quebrar as vidraças do ônibus e na presença de policiais. Os policiais não fizeram nada. Os policiais não fizeram nada na presença de práticas criminosas, quebrando veículos, ameaçando transeuntes. A polícia tem que se posicionar. A polícia não pode deixar rolar para ver se o circo pega fogo e depois diz que só pode agir se for com truculência. O discurso
do secretário de Segurança Pública, Mariano Beltrame, é uma apologia à violência. Ele dizer que a polícia não pode agir porque houve uma decisão judicial cobrando que a polícia haja respeitando a Constituição é um atestado de falência da nossa segurança pública. A polícia tem que agir respeitando as liberdades individuais, respeitando os direitos de ir e vir da população jovem, da população negra, da população pobre. É necessário desmistificar duas questões que estão presentes no discurso da Secretaria de Segurança Pública. A primeira, de que a polícia não está podendo agir impedida pela ação da Defensoria Pública e dos defensores dos direitos humanos. É mentira. A polícia está impedida de agir ilegalmente, mas está autorizada. Está autorizada a agir legalmente, coibindo os delitos, coibindo aqueles grupos que estejam se organizando para praticar violência nas praias, nas ruas ou em qualquer espaço. E a segunda mentira, presente no discurso, é de que o problema da nossa da nossa violência, da nossa segurança pública, é a impunidade. Não existe impunidade no Rio de Janeiro, nem contra adolescentes, nem contra os adultos. A nossa população carcerária cresce a passos largos. O Brasil hoje já é a quarta população carcerária do mundo e caminha rapidamente para se tornar a terceira. Com relação aos jovens, aos adolescentes, a apreensão de adolescentes no Rio de Janeiro é crescente. No ano de 2011, foram apreendidos 3.466 adolescentes. No ano de 2014, foram quase 8.000, mais do que dobraram o número de adolescentes apreendidos. Além disso, a nossa polícia no estado do Rio de Janeiro, especialmente a nossa polícia militar, é a polícia que mais mata no mundo. Foram feitos estudos internacionais comparando a letalidade da nossa polícia com a letalidade da polícia de diversos outros países. A polícia do Rio de Janeiro sozinha mata mais do que a polícia de toda a África do Sul. A polícia do Rio de Janeiro sozinha mata mais do que a polícia de toda a Argentina. A polícia do Rio de Janeiro sozinha mata mais do que a polícia de todos os Estados Unidos. A polícia do Rio de Janeiro sozinha mata muito mais do que toda a polícia de Portugal. Não há impunidade. Pelo contrário, o nosso estado do Rio de Janeiro, a polícia mata mais do que todos os países do mundo que têm pena de morte somados. Se somar todos os países do mundo com pena de morte e comparar com o número de mortes causadas pela nossa polícia, a nossa polícia ganha de lavada. O que a gente precisa desmistificar é que uma conduta violenta e ilegal da polícia contribui para reduzir a violência. Não contribui. Violência alimenta um ciclo de violência. Brutaliza tanto o policial, como também embrutece os moradores de favela, os moradores pobres, que crescem cada vez mais com o rancor da polícia. É fundamental que a gente rompa com o paradigma de que a segurança pública é uma guerra. A segurança pública é a defesa do bem-estar e dos direitos da população. A polícia não vai estar cumprindo o seu papel se ela estiver violando direitos da população. Seja o direito de ir e vir do jovem adolescente que quer chegar à praia, seja o direito do morador de uma área de periferia que fica sujeito aos tiroteios ou à violência policial, ou seja o direito do morador que está se sentindo acuado com a violência pública. A polícia precisa agir com inteligência, a polícia precisa agir com respeito aos direitos humanos. Então, voltando à questão das praias, é inaceitável que a postura do José Mariano Beltrame, do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, seja a de que a polícia não está preparada para agir respeitando as leis. Isso é inaceitável. Vivemos e queremos viver num Estado democrático de direito, onde o Estado seja um agente da preservação dos direitos individuais e não um agente do desrespeito aos direitos individuais. Então, a cobrança que a gente faz ao secretário José Mariano Beltrame
é de que ele cumpra o seu papel de gestor da segurança pública no Estado, respeite as leis e garanta a segurança pública nas praias, nas periferias, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.